Fala galera de Campina Grande, Paraíba, como é que vocês estão? Professor Marcos Tecati, tá? Tenho aqui para vocês aspectos históricos fundamentais para o concurso da Guarda Municipal, aquilo que vai deixar vocês completamente preparados para pegar essa vaga que é nossa. Galera, presta atenção em mim, falando sério com vocês. A gente consegue tudo o que a gente quiser, tendo foco, tendo disciplina, e o nosso foco e a nossa disciplina deve se dar de agora até dezembro, não é muito tempo e dá tempo de ver tudo, você tá entendendo? Então olha aqui, para Campina Grande, para a Guarda Municipal, nosso edital, ele vai cobrar os aspectos históricos do município, certo? Então, como tudo, não só no Brasil, mas no mundo, existe uma série de contextos e até não só o contexto, mas a contestação do contexto, você tá entendendo? Então olha só, Campina Grande, fundação, a gente tem que colocar o quê? Tem que colocar em mente a história oficial. O município tem uma história oficial e a banca vai cobrar os aspectos históricos em cima da história oficial. Aí você fala, professor, mas não foi bem assim. Mas tu tava lá, louco? Tu não tava? Não, mas é que eu sei que não foi assim, mas tá escrito assim, mas não foi assim. Eu falei, pois é, mas vamos então sobre a oficialidade, tá entendendo? Então eu quero que vocês prestem bem atenção que aquilo que você não pode provar, você não pode contestar. Então a gente, aspectos históricos, falando primeiramente sobre a questão oficial. Então olha só, é conhecidíssima a nossa rainha da Borborema, porque fica no Planalto da Borborema, aquela área de relevo que vai dividir a região litorânea, que nós conhecemos como uma grande região produtora, certo? Do sertão nordestino. Então, esse Planalto da Borborema, conhecido como região do Agreste, que é onde está localizada a nossa Campina Grande, é realmente, de toda essa região que chamamos de Agreste, a cidade mais importante, tá? A segunda cidade mais importante da Paraíba. Só perde para João Pessoa e pouco perdeu para João Pessoa. Por muito tempo, Paraíba teve como cidade mais importante Campina Grande. É só a partir dos anos 70 que João Pessoa passou a tomar o comando econômico do estado da Paraíba. Você está entendendo? Então olha a importância desse município, tá? Que mesmo com João Pessoa sendo a capital, os campinenses, que é o gentílico, o campinense é o cidadão que habita Campina Grande. Os campinenses foram, então, fundamentais na economia do estado da Paraíba. E aí, a oficialidade diz que como é que teve a fundação? A fundação é a organização dos primeiros povoados, galera, tá? As primeiras formações ali de casas de taipa, aquele primeiro aglomerado, né, que vai ser uma espécie de uma semente daquilo que nós vamos chamar de uma cidade. A gente fala da fundação. Campina Grande foi fundada pelo capitão mor dos sertões, o senhor Teodósio de Oliveira Ledo, certo? Seu Teodósio de Oliveira Ledo, ele era um capitão mor. Só para vocês entenderem, tá, o que funciona, nós tivemos o governo geral brasileiro. O governo geral brasileiro, ele funcionava na seguinte condição. O governador geral, uma espécie de presidente, né, aí do Brasil colônia nesse momento, ou que era o principal... a principal figura política administrativa do Brasil colônia, ele tinha alguns assistentes para questões fundamentais, como as questões jurídicas, as questões econômicas e as questões militares. Então, o que era um capitão mor, né? Um ouvidor mor, um provedor mor. Então, você tem um ouvidor mor que ele tomava conta da questão do judiciário. O provedor mor era justamente uma espécie de ministro da economia do governador geral. E nós temos aí o nosso grande capitão mor, que é um chefe militar. Então essa é a figura do senhor Teodósio de Oliveira Ledo. Ele vai ser o capitão mor dos sertões que vai chegar à região que hoje é conhecida como Campina Grande no dia 1º de dezembro de 1697. Tem vários autores que discordam que lá já existiu um povoado, que parará, que... Então, o que acontece, galera? Em primeiro lugar, logicamente que o capitão mor Teodósio não foi sozinho. Ele foi com uma galera. E quem que era essa galera? Essa galera eram
indígenas, muito comum no Brasil colônia, uma união de portugueses com indígenas, para que os portugueses pudessem, né, justamente controlar aquelas tribos que eram muito mais difíceis, né, de manter o controle ou a própria escravidão. Então nós tínhamos os índios Airus. Presta atenção nesse nome. Uma etnia indígena Airu. Estes eram os índios que foram, de certa forma, primeiramente na área litorânea, eles foram, se tornaram mais próximos dos portugueses. Eles foram dominados primeiramente pelos portugueses. Assinaram um tratado de paz com os portugueses e eles acabam, então, se tornando parceiros. O que eles vão fazer? Eles vão com as comitivas portuguesas para a escravização de outros índios, né, outras tribos que são avessa àquele controle português. Então, historiadores afirmam que na região de Campina Grande nós tínhamos a tribo dos Bultrins, tá? Uma etnia que habitava aquela região, mas que ela foi dizimada pelos índios Airus com o comando de Teodósio de Oliveira Ledo. Piazada, não é legal você ficar levando flechada de índio. Que Deus o livre aconteça uma coisa dessa aí, não fiquem, né, marcando, porque flecha de índio deve doer pra caramba. Agora, tem uma coisa que eu garanto pra vocês, e logo vocês vão saber, porque vão estar usando, que é a tal da pólvora. Meu amigo, pólvora assombra as pessoas. Não tem arco e flecha que consiga fazer você ganhar de pólvora. Então o índio Airu, que agora é amigo de português, vai aprender a dar tiro e vai abandonar o arco e flecha. Vão lá pegar os Bultrus, né, que estão com arco e flecha, chegando com pólvora, é lógico que esses vão ser dizimados totalmente. Então, galera, oficialmente, Teodósio de Oliveira Ledo, comandando a etnia indígena Airu, chega a Campina Grande em 1697, correto? Então o negócio é o seguinte, olha que interessante, os primeiros agrupamentos, né, que vai dar origem à cidade, vão surgir, né, nas proximidades do Riacho das Piabas, certo? Vai ser construído o primeiro arruamento. Hoje é conhecido como Rua Vila Nova da Rainha, um dos lugares aí, né, mais conhecidos de Campina Grande. O mais interessante de tudo aqui é que a gente tem uma outra questão para discutir. Existe uma formação de um município a partir de raízes históricas que estão ligadas ao colonialismo. Então, por exemplo, primeiro se formava uma freguesia. O que era uma freguesia? A gente fala assim, tá, ali os índios Airus criaram, então, esse primeiro aglomerado de casas, de taipas, né, nas margens, né, nas proximidades do Riacho Piabas, que hoje é a Rua Vila Nova, né, da Rainha. Mas e aí? Como que procede, como que vamos evoluir para um processo da formação de um município? A primeira questão é que na organização do Brasil colonial, assim como em outros lugares de outras colônias, não havia a distinção que existe hoje entre a igreja e o Estado. Hoje nós falamos que vivemos em um Estado laico. Meu filho, se você não acredita em Jesus Cristo, a guarda municipal não vai te prender porque você é ateu. Você está entendendo? Você pode acreditar em Jesus, você pode acreditar na árvore, no chinelo havaiana, no que você quiser, ou não acreditar em nada. Por quê? Porque juridicamente o Estado não vai te punir por uma questão, né, de credo ou por uma crença religiosa. Porque nós temos um Estado laico. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. E também, meu irmão, se você fizer uma besteira, né, o camarada passou aí, fez uma certa besteira, vocês, nossos futuros guardas municipais, vão ter que ir lá fazer uma abordagem, pegar o irmão, né, e dar um jeito aí, levar ele, né, para
para pensar melhor sobre aquilo que ele fez lá na delegacia, não adianta o cara pedir para Deus, que Deus não vai ajudar. O delegado não vai se compadecer porque ele pediu para Deus. Então, é totalmente separado. Igreja é igreja, Estado é Estado. Mas, no período colonial brasileiro, o Estado brasileiro não era laico, porque o Estado brasileiro nem era um Estado. Nós éramos uma colônia. O Estado português é que tinha o poder sobre a colônia Brasil. O Estado português não era laico, não havia uma diferenciação completa entre o Estado e a Igreja, certo? Então, muitas questões administrativas se misturavam com as questões religiosas. E o exemplo fundamental é que desse pequeno povoado indígena, mais tarde, ele vai crescendo. E o porquê ele vai crescendo? Porque Campina Grande está num corredor de passagem na ligação do oeste da Paraíba para o leste, a região litorânea. A região litorânea, ela é uma região agrícola, um potencial agrícola em todo o litoral brasileiro. E a Paraíba não era diferente disso. Mas nós temos o gado. O gado, ele não servia para você fazer churrasco, meu amigo, para você comer hambúrguer, tá? O gado servia para o trabalho. Ninguém criava boi pensando em comer o boi. Igual hoje você não tem aí trator pensando em comer o seu trator, não é verdade? Então, o que acontece? O boi era servido para o trabalho, né? Só que não podemos criar boi em áreas, né, de potencial produtivo, porque a pecuária, o gado, prejudica demais o solo. Então você vai colocar o gado aonde? Você vai colocar num solo que é menos favorável à agricultura. O estado da Paraíba, ele é um estado muito diverso, diversificado nas questões das suas paisagens naturais. Você tem o lado leste, né, tanto do estado como até mesmo de Campina Grande, que ele é uma área muito verde, uma área de solo muito rico, uma área com uma fauna e uma flora e uma fauna muito exuberante. Mas você já tem a parte oeste, que nós temos já muitas condições totalmente próximas ao que é a Caatinga, do sertão nordestino, certo? Então, onde é que você vai criar o boi? Você vai criar naquela terra que ela é menos favorável. Uma terra mais, né, pobre numa questão de fauna, de flora, né? A Caatinga vai ter uma vegetação nessa transição do Agreste, onde está a Campina Grande, formação da Caatinga e nessa própria transição, uma área favorável à criação do gado. Então, o que os caras vão fazer? Vai criar gado lá no oeste e vai vender o gado para o pessoal da Zona da Mata, que é assim chamado litoral, né, que precisam desse gado para o trabalho na agricultura. E olha que interessante, os tropeiros são a galera que vai trazer esse gado do oeste caminhando de cavalo, né? Gadinho ali, caminhandinho, piazado em cima do cavalo, tocando a boiada, e tem os berrantão, lembra do berrante? Uma vez eu peguei um berrante, pelo amor de Deus, eu passei mais de meia hora soprando aquele negócio e não saiu nada, não saiu um negócio assim, ó. Aí meu amigo falou: ei, rapaz, tu é muito tongo, não sabe fazer um negócio aqui com o berrante. Só pegou, eu falei: ô, rapaz, nunca na vida eu vou conseguir fazer isso aí. Esses eram os tropeiros. O berrante, né, tocando gado, deixar a boiada ali toda junta, vinham passando dias caminhando, mas tinham determinados pontos de pouso para o descanso das tropas, dos animais, alimentação de todos. E o principal ponto de parada, de descanso, passou a ser o quê? A cidade de Campina Grande, porque ela era um meio termo entre a Zona da Mata litorânea e o oeste. Então, ela prosperou a partir daí, a partir do tropeirismo. Vocês entenderam? Olha que interessante. Então foram os tropeiros os primeiros agentes econômicos que fizeram crescer
o município de Campina Grande, né? Mas durante todo o século XIX, não mudou muita coisa. A cidade permaneceu muito ligada a essa condição, né? Por isso as vaquejadas são muito populares ali, festas, né? Muito interessantes, né? Mas tudo preza essa cultura do tropeirismo. Mas a cidade vai crescer de verdade, ela vai passar a ter um crescimento aí sim significativo a partir de 1907, primeira década do século XX. Nós vamos ter a primeira máquina de beneficiamento de algodão do interior do Brasil. Em Campina Grande, entendam a importância do algodão. A gente tem 3 revoluções industriais. Ou seja, quer dizer, eu menti. A gente passa por um processo da Revolução Industrial. Nós temos 3 fases da Revolução Industrial e hoje se fala numa 4ª fase. A primeira fase, invenção das máquinas, usa-se a energia a partir do carvão, o vapor, e o símbolo, aquilo que mais se produzia, que era mais importante no sentido produtivo, era justamente o tecido, que era feito de algodão, na maioria deles. Segunda Revolução Industrial, ela começa no final do século XIX e atravessa o século XX. A energia passa a ser aí o petróleo, passa também a ser usada a energia elétrica com muita força e o automóvel passa a ser o símbolo. Hoje, terceira Revolução Industrial, nós temos as energias, né, sustentáveis, nós temos a informática, a biotecnologia e hoje fala-se numa 4ª revolução que fala da nanotecnologia, a inteligência artificial e assim por diante. Por mais que o mundo estivesse passando para uma transição da primeira fase para uma segunda fase industrial, o Brasil não tinha fase nenhuma, o Brasil não tinha indústria. Então o Brasil vai inaugurar a sua fase industrial justamente nesse período que chamamos de primeira fase com a indústria da tecelagem. Então o algodão é fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro. E Campina Grande vai ser o primeiro lugar do interior que vai ter uma máquina de beneficiamento desse algodão. Ela vai ser, meus queridos, conhecida como a Liverpool brasileira, porque a cidade de Liverpool, na Inglaterra, era a maior exportadora de algodão do mundo. E Campina Grande chegou à posição número 2 no planeta, como segunda maior exportadora do mundo. Por isso, se a primeira era a Liverpool, ela virou a Liverpool brasileira. Só para que vocês tenham ideia, a cidade, em 1907, ela contava com mais ou menos 20 mil pessoas. A partir de passados 30 anos desse projeto, né, de beneficiamento do algodão, ela passa a ter 180 mil habitantes. Ou seja, um crescimento muito gigante. Então, assim, diferente não só do que acontecia na Paraíba, mas do que acontecia em todo o interior brasileiro, desde o início, quando o Brasil nem industrializado era, ela plantou a semente da industrialização com beneficiamento de algodão. Mas o interessante não se plantava algodão em Campina Grande. O algodão vinha das cidades circunvizinhas, próximas. Plantava-se algodão próximo e levava para o beneficiamento em Campina Grande. Isso é bem interessante, porque daí você vai pensar, né? Ah, mas então o que mais planta lá é algodão? Não, o que mais planta hoje lá é milho e feijão, e nunca foi algodão. Mas o algodão foi muito importante, foi o chamado ouro branco. Aí, meus queridos, tem uma coisa mais interessante para falar para vocês. Todo tipo de indústria, de todos os segmentos, tecelagem, calçadista, depois eletromecânica e assim por diante, laticínios, e tudo foi surgindo no século XX, anos 40, 50, 60, 70. Como eu falei, até a década de 70, 1970, o motor econômico do estado da Paraíba era Campina Grande. Perdeu para João Pessoa somente a partir da década de 70. Mas uma questão muito importante é que a Universidade Federal, com campus lá na cidade,
recebeu o primeiro computador IBM. Cara, o computador IBM foi aquilo que revolucionou o mundo. Muitos falam que o que revolucionou o mundo mesmo foi o Steve Jobs, mas ele foi revolucionar o mundo só com o iPhone. Porque quando ele lançou o computador dele, ninguém quis comprar. E ele praticamente faliu, né, a Apple, porque ele não concordava com determinadas coisas, que ao final foi provado que ele estava errado. Porque, pelo menos naquele momento, aquilo que a Apple queria fazer e ele não deixou fazer, a IBM fez. E computador se tornou uma febre mundial, mas para um país subdesenvolvido como o nosso, era difícil chegar ao computador lá nos primórdios. E aí veio surgindo essa novidade para a Universidade Federal. Muita gente se encantou com aquela máquina, e ela era uma máquina gloriosa. Mesmo que se você olhar hoje, você dá risada, fala, nossa, o povo se divertia com isso aqui, mas era bem louco para a época. Então foi surgindo uma cultura da informática neste lugar. E sabe o que isso veio gerar? Veio gerar uma nova posição para Campina Grande no mundo, muito parecida com o que ela foi reconhecida lá no início do século XX. Se ela era Liverpool brasileira, né, fazendo aí menção à cidade importante industrial de Liverpool, na Inglaterra, pelo algodão, agora ela se desenvolve como uma das maiores produtoras e exportadoras de software do mundo. Grandes empresas mundiais estão presentes ali e ela é conhecida como o Vale do Silício brasileiro. Para quem não sabe, não lembra ou não conhece, o Vale do Silício é a região, né, da costa oeste americana, da Califórnia, aonde nós temos a fundação, ou pelo menos hoje, onde estão as principais indústrias de tecnologia do planeta, praticamente todas, mas é no Vale do Silício que é fundado o Google, que é fundado o Facebook, que é fundada a Apple, que é fundado a IBM, que é fundado todo mundo, e quem não foi fundado lá hoje tem escritório lá. É o centro da informática, né, da tecnologia no mundo. E outros lugares também despontam como produtores de software, e um deles, reconhecido pela principal revista de informação tecnológica do mundo, a única cidade que aparece do mundo subdesenvolvido, podemos dizer assim, que não são dos países desenvolvidos, é a querida Campina Grande. Então, ela é reconhecida como hoje uma grande produtora de tecnologia. Gente, isso é fabuloso. Por que também isso é possível? Ela é a cidade do Brasil que tem o maior número de doutores proporcionalmente ao número de habitantes. É um doutor para cada 6. Então, 6.000 pessoas. É coisa pra caramba. Meus queridos, se tem bastante doutor, vai ter bastante mestre, vai ter bastante professor, vai ter bastante aluno, ou seja, a mão de obra é qualificadíssima, fazendo deles um polo da informática hoje a nível mundial. Infelizmente está acabando o tempo, eu não posso passar demais aqui, porque o YouTube não deixa a gente ficar tanto assim. Eu digo para vocês, querem saber tudo? A gente vai falar de economia, a gente vai falar de símbolos municipais, a gente vai falar de questões, aspectos geográficos, clima, vegetação, hidrografia, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de tudo o que está ligado ao município, que pode ser cobrado na prova, atualidades do ano de 2021, um curso completo para vocês aqui da Implacável Concursos, tá? Ainda dá tempo. O link está na descrição desse vídeo, acessem que ainda dá tempo de vocês adquirirem o curso, e eu tenho certeza que tudo o que vocês precisam para a prova está junto à plataforma de vocês, ao curso que vocês vão adquirir, e o sucesso, ele é fundamental nesta aprovação, né? Esse sucesso é fundamental que você tenha um bom material, mas principalmente que você tenha um direcionamento do que estudar e como estudar. E a gente preparou isso para vocês de uma forma muito especial, e qualquer coisa, qualquer
pergunta, deixa aí para nós que a gente vai responder. Acessa o link, compra que ainda dá tempo. Um abraço, galera. Fica bem.